Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo nas ideias de Daisaku Ikeda, olhando especialmente para a proposta de paz que ele lançou em 1990. Um momento bem fascinante da história recente, né? Logo depois da queda do Muro de Berlim. Exatamente. E para guiar a gente, temos trechos biográficos e o próprio texto da proposta dele. Legal, e só para contextualizar, né? O Ikeda virou presidente da Soka Gakkai lá em 1960. E depois da Soka Gakkai International, a SGI, em 75. Isso, a SGI que ele fundou em Guam tinha essa missão bem clara, buscar a paz mundial. Mas como? Através da transformação de cada pessoa, o que ele chamava de revolução humana, sabe? Aham, mudança começando de dentro para fora. Isso. E também lutando pelo desarmamento nuclear e promovendo um forte senso de cidadania global. E desde 83 ele mandava essas propostas de paz todo ano para a ONU, né? Sim, anualmente. E a de 1990, essa que a gente vai focar, tinha o título O Triunfo da Democracia. Que veio justamente naquele clima de euforia, né? A Guerra Fria parecendo que ia acabar. Exato. Mas o interessante é que, mesmo celebrando, ele trouxe um alerta, uma análise mais profunda. Qual era a missão dessa análise dele naquele momento tão cheio de esperança? É isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos lá, 1990 foi um ano marcante mesmo. Ikeda celebrou a queda do muro, claro, como um sinal do que ele chamou de Era da Vontade do Povo. A ideia de que, talvez pela primeira vez na história, o poder popular estava de fato no comando. E ele aproveitou para reforçar os pilares da SGI, né? Tipo cidadania ativa, buscar a paz, uma cultura mais humanista baseada no budismo de Nichiren. Que tem essa base forte na transformação interior como motor para a mudança social, né? Exato. E também um apoio total à Carta da ONU, rejeitando a guerra como solução para qualquer coisa. Sim, mas olha só, logo em seguida ele já adverte contra um otimismo muito fácil, muito simplista. Ah, é? Como assim? Bom, enquanto ele comemorava a libertação que acontecia no leste europeu, ele também apontava o dedo para problemas bem sérios que ele via nas democracias ocidentais. Que tipo de problemas? Olha, ele falava de materialismo excessivo, as crises ambientais que já davam sinais claros, sabe? E problemas sociais que ele chamou de doenças que agridem o espírito. Pesado. Doenças que agridem o espírito. E ele foi buscar até Platão para ilustrar isso. Lembrou daquele paradoxo? O excesso de liberdade, quando não tem autocontrole, pode levar à tirania. Como assim? Quando os desejos mais básicos, sem filtros, sem reflexão, acabam dominando o que ele chamou de cidadela da alma. Basicamente, a falta de autodisciplina pode corroer a própria liberdade. Nossa, que interessante. E aí entra um ponto crucial dele, né? Essa necessidade de introspecção, de autocontrole. Exatamente. Ele argumentava que toda aquela energia boa da libertação precisava ser bem direcionada, sabe? Canalizada para a construção. Senão poderia virar o bagunça, né? Pois é. E para isso acontecer, ele dizia que era fundamental um olhar para dentro, tanto das pessoas, individualmente, quanto das nações. Um olhar para dentro de nós mesmos. Tá, entendi a parte individual e nacional. Mas como que essa ideia, que parece tão interna, tão pessoal, se conecta com a ação global que ele tanto defendia? A conexão para ele era direta. Esse autocontrole, essa capacidade de olhar para dentro e se regular, seria a base para construir o que ele chamava de cidadania global. Faz sentido. Ele até usou um exemplo do budismo, a história do Bodhisattva jamais desprezar, o Jofukyo. Ah, sim, eu lembro dessa história. Esse Bodhisattva respeitava profundamente a natureza búdica, o potencial positivo em todas as pessoas, mesmo naquelas que o atacavam, que o desprezavam. Uma lição de respeito incondicional, né? Exatamente. E que havia esse respeito fundamental como a chave para gerar confiança mútua entre os povos e para fortalecer os direitos humanos. Direitos humanos que ele via evoluindo, né? Sim, ele falava de uma terceira geração de direitos humanos. Não focada só nos direitos civis e políticos ou nos econômicos e sociais, mas em coisas como solidariedade, paz e meio ambiente. Coisas que dependem totalmente da cooperação de todo mundo, né? Exatamente, só funcionam se tiver essa base de respeito mútuo e responsabilidade compartilhada, que vem desse autocontrole e dessa visão mais ampla. Entendi. Então, essa mudança interna, essa introspecção, era tipo o alicerce para tudo. Mas ele não era só filósofo, né? Ele sempre propunha coisas bem práticas. O que ele sugeriu de concreto lá em 1990? Ah, sim, ele era muito pragmático. Já naquela época, ele propôs fortalecer a ONU.
Uma das ideias era ter cúpulas, encontros de líderes mundiais com mais frequência. Para agilizar as decisões, imagino. Isso. E não só do G7, que era o grupo dos mais ricos na época. Ele queria mais países envolvidos para ter mais representatividade real do mundo. Boa. Que mais? E ele propôs algo que, nossa, era muito à frente do tempo. Um Conselho de Segurança Ambiental dentro da ONU. O quê? Conselho de Segurança Ambiental? Em 1990? Pois é, para tratar as crises ecológicas com a mesma seriedade e urgência política que as ameaças militares. Algo que hoje está super na pauta, né? Totalmente. Incrível ele pensar nisso naquela época. E não parou por aí. Ele defendia que as nações colocassem nas suas constituições a renúncia ao direito soberano de fazer guerra. Uau! E ele sonhava com uma grande conferência mundial pela renúncia à guerra, que ele sugeriu para 2001. Ambicioso. E a educação, eu sei que era um tema central para ele também. Fundamental. Para ele, a educação era a chave mestra para cultivar essa cidadania global que a gente estava falando. Como assim? Ele propôs uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU dedicada exclusivamente à educação. Ah, interessante. E qual seria o foco? Não era só para combater o analfabetismo, que já era um problemão, claro, mas para ir além, para promover o que ele chamou de educação para a cidadania mundial. Uma educação que preparasse as pessoas para pensar globalmente, né? Sobre meio ambiente, paz, direitos humanos. Exatamente. Uma educação focada em desenvolver essa capacidade interna de compreensão, de empatia, de responsabilidade pelo planeta todo. E como financiar isso tudo? Ele tinha ideias. Sugeriu, por exemplo, usar uma parte do dinheiro que seria economizado com cortes nos gastos militares globais e criar tipo uma liga de cooperação educacional da ONU. Uma liga para quê? Para facilitar a troca de conhecimento, de professores, de boas práticas educacionais entre os países. Para ele era tudo interligado, sabe? A mudança interna, o autocontrole, precisava ser alimentada pela educação para poder sustentar a paz e a cooperação no mundo. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui a mensagem central de 1990, foi um momento de, sim, muita esperança com a democracia ganhando força, o poder do povo. Mas com um aviso muito importante do Ikeda. O sucesso dessa nova era dependeria de um amadurecimento, uma transformação interna mesmo. Que envolveria autocontrole, responsabilidade global. E a educação como ferramenta principal para construir tudo isso. Perfeito. A análise dele em 1990 foi muito rica, né? Capturou essa transição mundial, a esperança na era do povo, mas com aquele alerta crucial. Exato. O alerta de que sem essa base interna sólida, autocontrole, respeito mútuo, um compromisso real com a educação para a paz, essa nova era poderia infelizmente se perder. Fica aí a reflexão, né? Mais de 3 décadas depois, olhando para os desafios globais que a gente tem hoje. O quanto será que esse chamado do Ikeda para equilibrar a liberdade com responsabilidade e para olhar para dentro como base para agir fora ainda é relevante? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.